vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma obra que ela é tão complexa, tão interdisciplinar, que até é difícil a gente conseguir classificá-la em alguma forma, como a gente costuma fazer nos vídeos. Então, deixe aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar do livro O Local da Cultura, do autor inglês de origem indiana, Homi Bhabha. O Homi Bhabha é um pensador que ele tem uma forma de escrita bem difícil, bem dura de se entender, e esse livro acaba sendo bastante complexo para o leitor conseguir absorver. Então vamos tentar aqui entender um pouco do que o Homi Bhabha nos traz nesse livro. O Homi Bhabha ele trabalha com a ideia de cultura no ambiente moderno, e ele é muito focado em estudar as relações pós-coloniais na formação de cultura. Ou seja, a gente pensa uma Europa, uma cultura hegemônica que a gente tem a partir do eixo europeu, que no caso enquadra também os Estados Unidos, com relação a outras formas de se fazer cultura, de se fazer referências, de se pensar, de se criar os mais parâmetros, as mais complexas formas de fazer que a humanidade produz nas outras regiões. Isso aí a gente vai ter no âmbito das artes, da filosofia, dos estudos de idioma, na sociologia, na antropologia, e todas essas formas de saber sempre vão ter relações políticas que estão as permeando. Então vamos tentar entender o que o Homi Bhabha nos traz com relação a isso. A gente pode pensar que a Europa foi um maior império ao longo dos últimos séculos. Com a sua superioridade, ela colonizou a América e teve todo o modelo imperial em cima da África e da Ásia. Nessas relações, então, a gente tem um predomínio da Europa formando relações binárias, né? Relações binárias de poder, ou seja, a relação homem-mulher, a relação branco e negro, a relação entre bárbaro e civilizado, a relação entre cristão e herege, que são relações onde você vai ter múltiplas formas de poder sendo exercidas. O homem que domina a mulher, o branco que escraviza o negro, o civilizado que tenta trazer o bárbaro para a civilização, impor valores, leis, sistemas de pensamento, sistema jurídico sobre ele, o cristão que tenta catequizar o herege. Então, nessas relações de poder ao longo dos séculos, desses últimos séculos, a gente tem esse predomínio europeu numa relação binária, porém essa relação binária não é uma relação rígida, dura, pelo contrário, é uma relação em muitos momentos que forma uma dualidade, e nessa dualidade entre os dois elementos, o elemento dominante, o elemento dominado, o europeu que chega na África, o europeu que chega na Índia, vão ser criados espaços de interação entre esses dois, ou seja, um espaço de hibridização cultural, de uma formação de algo novo nos aspectos culturais. Um exemplo que a gente pode citar no Homi Bhabha é quando ele fala dos católicos tentando catequizar os indianos. Ele fala, por exemplo, que a Bíblia foi traduzida para idiomas indianos, foram impressos nesses idiomas, que os pregadores precisavam se valer de mitos locais, de folclores locais, para fazer com que o seu pensamento cristão fosse entendido. Da mesma forma, o indiano, quando ele recebia essa catequização, ele absorvia à sua maneira. Ele misturava isso com sua cultura própria, com formas de se pensar previamente existentes, com todo o aparato cultural que já estava estabelecido nele. Então, os dois elementos, né, o elemento que catequiza e o que é catequizado, acabam sendo influenciados. E nessa relação de poder surge uma relação híbrida. Então, essa relação ela não é uma relação
rígida não é necessariamente uma relação só de imposição de um elemento forte em cima de um elemento mais fraco. O Homi Bhabha, então, ele vem, ao falar da nossa realidade de hoje em dia, de cultura na modernidade, ele foca muito nas relações pós-coloniais, em como elas estão influenciando na nossa cultura de hoje em dia. Todos os paradigmas culturais são paradigmas europeus. No cinema, nas artes, na literatura, na política. Na política eu falo enquanto sistemas políticos, democracia, sistemas jurídicos. Tudo isso foi estabelecido pelos europeus, né? Nós estamos no Brasil, um país que era um país de índios, e nós falamos português, que é um idioma europeu. Né? Negros foram trazidos, escravizados para cá, eles perderam a sua religião nativa. Essas religiões nativas, elas existem hoje de uma forma um tanto quanto marginalizada, não é? O rito do candomblé, o rito da umbanda não são ritos tão públicos quanto os ritos europeus são. Então, a gente tem essa hegemonia europeia. Porém, essa hegemonia, hoje em dia, ela acaba lidando com esses grupos, que eram os grupos dominados, os grupos marginalizados, cada vez mais vindo à tona. A gente pode pensar, por exemplo, na década de 1960, quando os movimentos negros começaram a se tornar mais fortes. Então, a gente vai ter a figura do negro aparecendo mais na sociedade, trazendo a sua cultura e influenciando de uma forma nova. A gente pode pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a cultura do rap, do hip hop, surgiu na década de 80. Ou seja, a gente tinha um grupo que era silenciado, que agora começa a aparecer, começa a mostrar a sua face, a sua cultura, e isso acaba criando formas de hibridização. Por exemplo, a gente vai ter um cantor branco que vai cantar rap, hip hop, ou seja, um branco que vai pegar uma cultura negra e vai trabalhar em cima dela. Da mesma forma, a gente vai ter um cantor negro que vem de uma cultura de hip hop e que acaba absorvendo elementos que são de outras culturas e trazendo para dentro dessa cultura e gerando algo novo. A gente pode pensar, por exemplo, na migração para a Europa de asiáticos e de africanos, como a gente tem pessoas do norte da África indo para a França, a migração de turcos para a Alemanha. Esses fluxos, eles acabam levando formas novas de se pensar, e isso acaba gerando relações de hibridização. Então, se pensava que as relações eram plenamente binárias, homem e mulher, branco e negro, bárbaro e civilizado, essas relações não são mais pensadas apenas por um binarismo, mas como algo bem mais complexo do que isso. A gente pensar, por exemplo, na ascensão de um movimento LGBT nos tempos atuais, esse binarismo homem-mulher, ele acaba se tornando algo diferente. Se a gente pensar na miscigenação de raças, uma relação branco e negro se torna algo diferente. Se a gente pensar nas misturas culturais tão complexas que o mundo globalizado gera, a gente falar em civilizados e bárbaros é algo que se perde. Ou seja, existem muito mais relações culturais existentes do que aquelas que o binarismo pode gerar. E isso é uma forma bastante interessante, como o Bhabha nos coloca, de enxergarmos os nossos tempos atuais. Os nossos tempos atuais são de sistemas culturais híbridos, sistemas culturais onde elementos diversos aparecem, interagem nele, onde formas mais tradicionais acabam se mesclando com outras formas, gerando novas maneiras de fazer cultura. Então, o espaço, o local da cultura nos tempos atuais é um local de hibridização, é um local de novos fazeres, que muitas vezes a própria sociedade, as próprias pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.